Olá a todos e todas, aqui estamos de novo, eu e o César Sampaio, Ana Cristina Coda, no Caminhando Dharma. O assunto que a gente escolheu para hoje é a culpa. Quem nunca sentiu culpa, né? É o famoso todos passamos por isso, como quase tudo na vida. Mas esse tema é sempre um tema muito sensível. E a gente resolveu falar de culpa porque no budismo não existe culpa. Na verdade, em tibetano especificamente, não existe nenhuma palavra que significa a culpa, que pudesse se assemelhar à culpa. Que quem precisa de uma palavra que denomine culpa para quem tem um karma, né? O karma já é o suficiente. Mas vamos lá, Cezinha, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, bom dia a todos. Realmente, culpa não, se a gente vasculhar toda a literatura clássica budista, a gente não vai achar uma linha, uma palavra sequer, um estrofe explicando sobre esse sentimento de culpa, porque ele realmente não se apresenta, ele não existe. Mas ele não existe no mundo dos dados, né? No mundo escrito. O sentimento, ele é algo que as pessoas conseguem sentir de fato, embora não exista uma palavra que discrimine ele. A grande questão, eu acredito, é a nossa sociedade, ela tem um apelo muito forte pelo sentido de julgamento. E é esse senso de culpa que a gente carrega. Se a gente for analisar a origem desse termo, lá no latim, a gente vai concluir que a culpa, na verdade, ela parte de um julgamento. E como, desde o Império Romano, a partir do momento em que o cristianismo se instala como religião principal do Império, a sociedade ela é criada, na verdade, sob a ótica de um Deus de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. A gente passa a viver segundo esse crivo, segundo o crivo de ter algum ser superior te julgando e te culpando no momento que você comete alguma falta, algum erro. A gente sabe que, na verdade, dentro dessa ótica, das sociedades que se construíram a partir desses valores, a culpa ela é eximida a partir do momento que você se subjuga a um dogma. Então, na verdade, você pode ter cometido qualquer tipo de crime a partir do momento que você se subjuga ao dogma da instituição religiosa, você então está purificado e limpo. E essa sistemática ela não existe dentro do budismo. A grande questão é o processo pelo qual você purifica o seu erro, você purifica a sua ação negativa dentro dessa ótica de submissão, ela não cumpre todos os papéis de resiliência para que a consciência humana consiga realmente limpar essa tendência a produzir esse tipo de ação. E o que eu estou querendo dizer aqui é mais simples do que parece. Quando a gente, dentro da ótica budista, quando a gente comete um erro, não existe culpa nem desculpa, existe mais um fator de resiliência, um fator de reconhecimento daquela ação e passar pelos processos necessários de purificação, que vão desde o arrependimento até a sua prática meditativa, que limpa as razões pela qual você cometeu uma ação negativa, e você realmente está liberto daquilo. Né? Como tudo é impermanente, esse erro não pode existir para sempre. Já dentro dessa ótica da culpa, que você uma pena, e isso também é até espelhado dentro do mundo jurídico, né? Você não passa por isso. Por exemplo, um criminoso, quando ele é condenado, ele entra dentro de um presídio, mas ele não passou por um processo de ressocialização. Então ele continua com aquele ato dentro dele. Ele vai sair do presídio muitas vezes pior do que entrou. Então, esse sentimento de culpa, na verdade, ele subsiste por dois fatores. Ele subsiste pelo fator de um julgamento social amparado por um dogma filosófico e espiritual, e também pela Social e falta moral, né? Na verdade, tem e uma coisa moral, da moralidade, assim, meio com o atravessada. moralismo, né? Não é É. nem a moralidade, é um moralismo. E também com a falta de processos que ajudem a pessoa que cometeu um erro a sair das razões pela qual cometeu o erro, que no budismo a gente chama de veneno raiz. Né? Então, esses são os fatores emocionais que foram a sua motivação para
para poder errar, eventualmente. Então, essas faltas, essas carências produzem nas pessoas um sentimento muito baixo, muito pesado, né? A pessoa se sente com um fardo muito grande de não ter limpado isso da sua vida. Então, Verdade. essa é a grande questão, né, para a sociedade ocidental, especialmente para o brasileiro, de carregar uma coisa nas costas para a eternidade. E no budismo não existe essa palavra de culpa desta forma, né? Porque tudo é impermanente. A gente sabe que nada vai ser para a eternidade, né? Então, é importante a gente fazer essas pequenas diferenciações. Você colocou muito bem, inclusive, você falando, me lembrou do treinamento básico de mindfulness, né? Que é observar as emoções e sentimentos surgirem sem julgar, para que essa falta de julgamento, né, esse distanciamento do julgamento, possa fazer com que, da mesma forma que é uma questão emergiu, ela vai embora. Eu sempre falo para os meus alunos que se você está com um pensamento chiclete, é porque tem um julgamento. Ponto. Então, é muito normal, né, nos círculos que a gente convive, que as pessoas trabalham a espiritualidade, que elas tentam ser melhor, aparece um sentimento de raiva, ou aparece um sentimento de tristeza, algum sentimento que o povo considere negativo, e as pessoas brigam em relação a esse sentimento, elas querem que vá embora, elas querem brigar com aquilo, né? Isso, por si, já demonstra culpa. Eu não posso estar sentindo isso, né? Eu não quero estar sentindo isso. Vai embora, pelo amor de Deus. E eu falo, não, pelo amor de Deus, por favor, né? A gente tentar brigar, excluir, esses sentimentos só aumentam, eles crescem, porque é impossível. O que a gente tem que fazer é exatamente isso. Libera o julgamento. Eu nunca tinha associado isso à culpa, mas é muito óbvio, né? É Sim, culpa, né? sim, esse tipo de pensamento, a forma de julgamento ela é quase que cartesiana. E isso é interessante, a gente já falou aqui em um dos vídeos, né, sobre como alguns termos remetem a uma noção, a uma definição que tem uma conotação negativa. Por exemplo, a atenção, que remete à tensão, né? Você fica rígido toda vez que você está meditando, você precisa trazer atenção. Uma das técnicas que a gente usa muito no budismo, que é o Vipassana, que é uma meditação de insight, de visão interior, ela surge a partir de uma análise. E para poder fazer a cura mesmo desse fator mental, dessa emoção que motiva as ações negativas e aí suas decorrências. Porém, quando a gente faz essa análise, ainda existe uma conotação negativa de que analisar é julgar. E quando a gente fala em julgamento, a gente tem punição. E isso não é nada que o budismo está falando. Então, é muito importante que a gente precisa desconstruir e reconstruir esse conceito, né? A gente não precisa analisar o nosso veneno raiz ou as motivações negativas que passaram pela nossa mente para a gente que motivaram as nossas ações negativas para poder julgar e punir. A gente não está buscando uma punição, a gente está buscando uma transformação desse pensamento, né? E eu acho isso engraçado porque a gente é criado desde criança dentro deste Desse modo. modelo, né? É aquilo que a gente tem brincado cada vez mais, né? Sansara é um jogo feito para a gente perder para ficar preso, né? E um dos instrumentos é o medo e a culpa, né? Que vem tudo muito juntinho aí também. Isso que você está falando é muito interessante, porque quando eu fui estudar as constelações familiares, né, fica muito claro que não existe realmente uma culpa para ser julgada, porque existe o que a gente chama no budismo, que é exatamente o que o Vipassana vai buscar, né, que é entender a interdependência dos fatores, quais são as sementes que causaram aquela situação que você pode estar vivendo hoje. A constelação, ela simplesmente ela desvela isso. É como se ela pegasse e falasse, ó, é isso aqui que está acontecendo, que você não está enxergando. E é muito louco, porque o Bert,
ele também trouxe um olhar muito compassivo, né? Que é, todo sofrimento é um amor não revelado. Porque muitas vezes você tem uma pessoa passando por uma questão, passando por um problema, por causa de um sofrimento que está negligenciado lá atrás nos seus antepassados. Uma exclusão, uma perda, qualquer coisa, né? E não necessariamente isso é um amor não revelado mesmo. Tem uma visão muito compassiva, né? Tanto que na constelação a gente não pede desculpas, não é recomendado, porque a gente fala até eu sinto muito, mas nunca desculpa, né? E eu fui buscar, né? Também um pouco sobre no dicionário essa palavra culpa. Eu achei responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem, né? Quer dizer, a gente pode realmente fazer coisas que tenham consequências negativas. Não quer dizer que a gente não passe incólume nessa vida sem fazer né, uma coisa que deu ruim, né? Para não falar outra coisa. Mas como é que a gente lida com isso, né? Às vezes, realmente, a gente tem umas questões que são muito pesadas, né? Por exemplo, pais que sentem culpa por ter acontecido alguma coisa com os filhos, por exemplo, né? E vice-versa, é muito pesado, né? Agora, de alguma maneira, essa questão do julgamento, do peso que eu quero levar para a vida, é uma escolha. É uma escolha, né? Eu posso escolher a forma com que eu quero lidar com isso, inclusive, por exemplo, para honrar a vida de quem se foi, né? Eu quero ficar me chicoteando, né, a eternidade para provar que eu sinto muito, ou eu vou fazer da minha vida a melhor coisa possível para honrar a vida de quem se foi, né? E tem uma coisa engraçada, que eu não sei se é porque a gente ia gravar o tema culpa hoje, ontem me apareceram 2 textos, né, que a gente está muito acostumado a associar a questão da culpa às religiões cristãs, né, digamos assim. Não é só a cristã, mas onde tem esse pai punitivo, né? E eu dei de cara, assim, no story, com um texto do Curso em Milagres, que a frase principal é: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências. Tipo assim, ele está falando do vazio de existência inerente, cara. Basicamente isso, né? Um Curso em Milagres é um dos meus livros de cabeceira, assim, desde sempre. E daí tem embaixo: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita, esta é a verdade porque o pecado não existe. Em cima é: o pecado não existe, ele não tem consequências, embaixo é: essa é a verdade porque o pecado não existe, né? Eu não vou explicar muito do Curso em Milagres, porque o Curso em Milagres mas basicamente ele fala que você pode escolher entre amor ou entre o medo, né? E que nada que é diferente do amor existe de fato. É só uma escolha que você está fazendo, né? Achei interessante essa, essa frase é muito profunda, ela poderia ser explorada até num vídeo à parte, né, sobre a aplicação mesmo, de como a gente lida a partir dessa ótica do vazio. Mas uma coisa que você falou, e eu queria tentar explorar, é como a gente carrega essa noção de culpa num âmbito sutil, social, a partir do moralismo, e num âmbito familiar, que é uma célula da sociedade, né? E como a gente fala realmente, a gente fala muito da culpa do cristianismo, mas eu não creio que o Cristo tenha explicado dessa maneira. Eu acho que isso foi uma bela jogada
de atores sociais que mandavam e tinham o poder de controlar a sociedade através disso, né? Mas veja bem, você falou Deus na figura de um pai punitivo. Então a gente começa a ver a raiz do problema da culpa aí. A gente projeta a figura masculina em cima de Deus como um pai punitivo. Né? Então o Deus, que na verdade ele não é nem homem nem mulher, ele virou a projeção dos momentos que o seu pai te culpou, te puniu. E como que você leva isso para sua vida para frente, mesmo depois que você conquista uma certa independência da sua família, depois que seu pai morre, você continua com aquele pensamento, olha, se o meu pai não está me punindo, Deus Pai vai me punir, vai me julgar, vai me culpar. E vou sofrer essas consequências para o resto da vida, para o resto da eternidade, a menos que eu me submeta a ele. Né? E como às vezes a gente também acaba se submetendo ao julgo do pai mesmo, né? Pai genitor, prezando por ser redimido de algum erro que você cometeu em relação ao seu pai, mesmo depois quando ele morre. Ele morreu e você fica ainda pensando, podia ter feito mais, né? Então, assim, existe uma série de nuances sobre a culpa que ela parte de projeções equivocadas da nossa cabeça. Quando a gente está caminhando no Dharma, a gente tem novos conceitos. A gente passa por um processo de ressignificação e isso deveria tornar a vida mais leve, porque você já não tem mais uma figura que Deus não é um pai, não, Deus não é um Buda que vai te julgar, quer dizer, Buda não é um Deus que vai te julgar, Buda não é um pai. Então você deveria se livrar já dessa projeção e de carregar essa culpa para sempre, né? Porque na verdade essa noção de pecado que você comentou, isso é muito interessante a gente falar. Na verdade, o pecado, ele é qualquer ato negativo que ofenda a criação de Deus. Então, Deus te criou a imagem e semelhança dele por amor. Se você fez algo que ofendeu essa criação dele, isso sempre foi uma coisa que me soou bem estranho. Então, você pecou. Você fez um erro contra Deus. Um erro contra o seu pai maior. E Agora, você vai sofrer a consequência da culpa. E no budismo a gente não tem essa noção do pecado realmente, né? Porque a gente não vai estar ofendendo o Buda se a gente cometer uma ação negativa. A gente vai estar ofendendo a gente mesmo. Porque é uma sim, consequência que a exato. gente traz pra gente, né? Porque a gente tem muito parecido, né, que são os venenos mentais, que são muito próximos aos pecados, né, digamos assim, e só que você não está ofendendo ninguém, a não ser sim um veneno que você toma achando que está matando o outro, né? É o famoso veneno Exato. que você toma achando que está matando o outro. Mas essa frase eu trouxe porque justamente essa inexistência das coisas, como a gente às vezes, como elas aparentam, né? Que é exatamente isso que a meditação acaba, que até no sentido do Vipassana, a meditação analítica, ela desconstrói, Uhum. porque ela mostra para você de uma forma lógica que aquilo que você está vendo, que você acha que você está vendo, não é de fato daquele jeito. E é Uhum. só uma interpretação que você quer dar, que é esse sentido Exatamente. da não existência inerente, que aquela frase traz muito, de uma forma muito contundente, né? Exatamente. Aquelas duas frases, elas Inclusive, trazem. dentre os processos de purificação, né? Vou ser bem prático, tá, Cris? Quando a gente realmente cometeu um erro, pode ser um erro pequeno, um erro grave dentro do budismo, a gente não está culpado por resto da eternidade. Então a gente pode purificar tudo isso, mas não é pedindo perdão e acabou ali. Primeiro a gente passa por um processo interno de resignação. É reconhecer que aquilo realmente prejudicou alguém. Às vezes a gente mesmo e mais um tanto de gente ao redor. Esse é o primeiro passo. E esse reconhecimento não é para a gente ficar sofrendo, não é para a gente somatizar essa análise numa sensação de dor e de lamentação e de frustração. E simplesmente para a gente reconhecer, olha, realmente isso foi um erro eu ter cometido isso. E isso vai se evoluindo, esse processo psicológico mesmo, através de dias de meditação, talvez anos de meditação, para você conseguir purificar as causas desse erro, né? Até que você chegue exatamente nesse ponto que você tocou, que é o tamanho do erro e o tamanho do seu veneno mental, motivador desse erro, você que deu. Está dentro da sua mente. Só você percebeu dessa maneira. Então, de verdade, o pecado, ou o erro, ou o karma negativo, ele não existe
inerentemente, ele não existe por si só. A grande questão é que a gente acaba observando a culpa com um olhar dual. Existe a culpa independente do ato, independente da pessoa que sofreu, independente de quem produziu, independente de todas as questões. Não. Na verdade, a culpa ela só existe em dependência de todos esses fatores, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha brigado com meu pai e ele não foi o caso, mas ele tenha morrido comigo brigado com ele. E eu carrego essa culpa. Dentro do olhar budista, a gente tem que entender que se você brigou com seu pai, você não brigou sozinho. Ele também brigou junto. Ele também tem uma participação sobre isso. Então, o tamanho, a dimensão dessa culpa não é do jeito que você está dando. Ela não, isso é completamente uma ilusão da sua mente, você que cria. Isso é uma questão bem interessante que você colocou. E já aproveitando, quando a gente tem como parâmetro de vida, ou como propósito de vida, alguns tipos de busca, principalmente a busca por satisfação imediata do sistema sensório-motor, né, que são dos nossos sentidos e do nosso corpo, a gente acaba se prendendo num tema que a gente fala muito no budismo, que são os 8 propósitos ou 8 preocupações mundanas. Um deles é o querer o elogio e não querer a crítica. Né? São 2, na verdade, né? Então, na verdade, a gente está tão acostumado, engendrado dentro dessa ótica moralista da sociedade, de que você vai ser julgado e culpado se você cometer um erro, que você começa a entrar nessa bipolaridade de, olha, eu não quero a crítica, eu só quero o elogio, e você acaba levando a sua vida em busca disso, em evitar a crítica e em buscar elogio, que é o que o Lama Michel sempre fala de pescador de elogio, que eu acho isso ótimo, que existem realmente essas pessoas que fazem alguma coisa assim, esperando, fisgou um elogio, se sentiu bem. Isso é Quando no inconsciente, budismo... inclusive, na maioria das Sim, pessoas. isso virou um hábito. No budismo, dentro dessa caminhada de Dharma, a gente acaba compreendendo que a crítica ela é muito mais valiosa do que o elogio, se você não levar como um fardo. Né? Você tem que reconhecer quando alguém te julga e te culpa por alguma coisa, ou aponta um erro que você cometeu, como uma oportunidade. Uma oportunidade de você falar, opa, realmente tem algo aqui que não está, que eu posso melhorar, que eu posso lapidar, que eu posso crescer. E isso é muito difícil para algumas pessoas que estão realmente nesse propósito de vida de se satisfazer com prazeres imediatos. Né? E o prazer mais imediato que tem é a liberação de dopamina e endorfina quando você recebe um elogio. Que coisa linda que você fez, que bonito que você é, que inteligente. E aí você sente, é isso mesmo, eu sou isso mesmo. Quando, na verdade, se alguém fala, olha, você é até bonito, mas você precisa dar um jeito aí nesse seu cabelo, às vezes é uma crítica construtiva, depende muito de como você encara. Então, esse exemplo mais E as simplório é para pessoas se mostrar... sentem culpadas, né, por serem falhas. Tem um Exatamente. truquezinho aí, né, na sociedade, que é deixa fazer o povo se sentir culpado por não ser perfeito, sendo que a gente Exatamente. sabe, né? Então, de um lado, fala assim: olha, ninguém é perfeito, nós somos humanos. Do outro lado, se você não for perfeito, você está perdendo alguma coisa. Entendeu? Então, cara, é meio cruel até, né? Porque Sim. a pessoa Mas fica se isso é um sentindo sistema, culpada isso é de um ser quem é. modelo de... Exatamente, isso Ela é um se sente modelo de culpada de ser quem sociedade de é, julgamento. não se aceita, né? E como eu coloquei assim num cartão, as pessoas não têm falta de coisas, nem de elogio, elas têm falta de si mesmas, né? Sim. Porque o que elas têm que fazer é se aceitar, entender quem elas são. Porque justamente porque como a gente vira pescador de elogio, a gente vai se desconectando de quem a gente é e se conectando a alguma imagem que a gente acha que as pessoas vão gostar, né? E isso vai trazendo uma culpa de nós conosco mesmo. Por quê? Porque é uma falta de mim. Começo a ficar em falta comigo. Eu não estou Exato. sendo quem eu nasci para ser. Eu estou sendo quem os outros esperam que eu seja. Exato. E nesse processo de sempre buscar o que é prazeroso e se afastar daquilo que é negativo, que é desprazeroso, desconfortável, a gente acaba cedendo a determinadas vontades de si próprio, né? Então,
a gente não quer passar pelo processo de ter apontado um erro, um defeito, e ter que passar pela resiliência de reconhecer. Às vezes a gente precisa chorar para poder assimilar todo esse sentimento. A gente fala, eu não quero chorar para não entender, para não assimilar toda essa situação, então eu não quero ser culpado. Aí começa a crescer o medo da culpa, o medo de uma culpa que nem existe, e as suas mais derivadas formas, não é mesmo? Mas você sabe que você tocou num ponto que é assim, a minha experiência com pessoas diz que onde tem uma tristeza insistente sobre alguma coisa, existe um sentimento de culpa, que a pessoa não quer olhar. Se a culpa é verdadeira ou não é outro problema, mas que ela sente culpa, ela sente, né? Agora, você estava falando da questão da meditação, eu queria colocar uma coisa minha, né? Por algum motivo, a minha mente estabilizava de uma maneira muito rápida, eu entrava, porque as práticas meditativas, não necessariamente você precisa de uma instrução, né? Porque, às vezes, a sua mente te conduz às coisas, né? A determinados níveis de aprofundamento. E eu acabava que fazia o Vipassana, entrava em Vipassana de uma maneira muito fácil, né? E num Vipassana de entender uma interdependência de uma forma razoavelmente profunda. E com o tempo isso me levou à depressão. E daí eu entendi, desculpa, eu entendi o porquê que era tão importante a prática do shamatha antes. Porque o shamatha, ele não só estabiliza a sua mente, como ele desenvolve partes do seu cérebro que vão criar maior empatia, vai criar mais espaço, né? E eu não tinha essa prática tão desenvolvida antes. E outra prática que é super importante para entrar em Vipassana de uma forma um pouco mais profunda é a da compaixão, porque uma estabiliza, a outra vai te trazer amor para você ter condições de olhar essa interdependência. Porque, de fato, a interdependência dos fatores, ela pode não ser muito gentil para quem está fazendo a prática, né? Principalmente se existe um sofrimento. E eu entrei em depressão. Eu lembro direitinho de um encontro que eu tive com a Lama Michel, porque eu estava muito mal, né? Um encontro particular, e eu não parava de chorar, menina, assim, faz muito tempo atrás, e eu não conseguia parar de chorar, e ele não entendia por que eu chorava tanto, eu não conseguia me explicar. Mas era isso, porque eu tinha chegado à conclusão que realmente tudo o que acontecia comigo era da minha responsabilidade. Eu não tinha a menor dúvida que o mundo era um espelho da minha mente, que eu era responsável por tudo aquilo que acontecia na minha vida. E eu falei assim, isso não tem fim. Isso não tem fim, né? Mesmo que eu não tivesse culpa, eu tinha entendido o que era responsabilidade. Eu falei, eu não tenho jeito, né? E aquilo me deixou muito mal. E daí eu entendi uma conversa que eu tive com um monge Theravada uma vez, o monge Pepper. Ele estava nos Estados Unidos, ele cuidava lá dos Estados Unidos, e eu falei para ele assim, eu perguntei qual que era a diferença de fato entre shamatha e vipassana, porque para mim as duas coisas na prática podia ser na teoria ter diferenças, né? Mas na prática, shamatha e vipassana, para quem não sabe, são duas modalidades de meditação. Elas para mim eram todas uma emergia na outra. E ele falou assim para mim: pratique muita meditação shamatha, né? Que seria o nosso mindfulness, mais próximo disso. Quando você tiver desenvolvido muito amor e muita compaixão por si mesmo e pelos outros, você começa a praticar vipassana. E daí, no meu momento de sofrimento, aquele negócio me veio que nem uma pedrada na cabeça, entendeu? Porque, assim, eu lembro que no decorrer do tempo, eu também vi um gueixo que veio pela Tibet House, que eu gostei muito, mas eu não lembro o nome, que ele me deu um certo alívio um tempo antes, né, de eu ficar deprimida, porque ele mostrou no trabalho dele que realmente no passado se falava que você tinha que praticar 100 mil horas de shamatha antes de entrar em vipassana, quer dizer, você passa uma vida
cultivando uma mente estável, mas não é uma estabilidade que é, né, simplesmente... É uma estabilidade de realmente aprender a não reagir entre atração e aversão. Ou seja, o que, que a gente faz? A gente para de julgar. Esse treinamento é para parar de julgar, para aprender a ver as coisas emergirem e criar resiliência em relação a elas, né? Com esse não julgamento. E daí, alguém, não fui nem eu que perguntei, mas agora a gente pode praticar o Vipassana? Ele falou, hoje a gente pratica tudo junto ao mesmo tempo, entendeu? Eu fiquei até mais aliviada de não estar fazendo nenhuma coisa tecnicamente errada, o que não impediu de eu entrar em depressão, né? Que foi uma coisa muito real, né? Porque, e daí vem aquela primeira coisa que eu brinquei, que foi onde eu entendi, quem precisa de culpa para quem tem o karma. E daí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque você entende disso muito melhor do que eu, né? Achei legal a sua partilha da sua experiência. Queria começar dizendo que mesmo quando a gente pratica o Shamatha e o Vipassana juntos, ele tem uma ordem, né? Primeiro você faz uma estabilização mental para depois deixar fluir a sua mente até você fazer até que a sua mente analise o que você quer analisar de uma maneira mais fluida. O Shamatha eu falo que é pretinho básico, você não faz nada sem entrar por ele, entendeu? Tem Exatamente. como. Exatamente. E isso é interessante porque essa questão da compaixão que você falou, para quando você vai fazer uma autoanálise, você tem que estar livre do julgamento e culpa, né? Então você precisa de um elemento muito forte ali, que é a sua autocompaixão, que é você realmente estruturar a sua mente para uma busca de felicidade ou de libertação do sofrimento para si também, né? Não existe essa separação de você com os outros, então é importante que você também se livre do sofrimento, começando por ali. E a humanidade compartilhada, né? Todo mundo sofre, todo mundo faz cagada, literalmente. Exatamente. Então, nessa hora, você falando assim, para quem precisa de culpa, para quem tem o karma, me vem uma história que conta o seguinte: lá na época do Buda, quando o Buda era vivo, tinha um sujeito que ele tinha um mestre meio doido, assim, meio maluco mesmo. E esse mestre falou: olha, para você conseguir a iluminação, você precisa fazer uma espécie de ritual que você precisa matar 1000 príncipes e arrancar o dedo indicador desses príncipes. E fazer um colar com esses dedos. E vestir e fazer uns mantras, umas coisas assim. Bom, coisas que hoje em dia a gente sabe que existem, vários charlatões, naquela época também existia. O cara caiu. E aí, gente, voltamos. Mercúrio retrógrado, 2 loucos gravando coisas em Mercúrio retrógrado. Então, acontecem essas coisas. Também provavelmente tem uma diferença aí na forma que a gente está gravando. Mas, César, volta lá. Vamos retomar. Vamos retomar. Só vamos fazer uma colocação que Mercúrio retrógrado a gente tem que se esforçar para lidar com bom humor. Então vamos rir, vamos continuar aqui no que interessa, no que importa. Bom, eu estava contando a história de um homem que ele estava preparando ali um ritual para poder atingir a iluminação. E nesse ritual precisava assassinar 1000 príncipes e cortar os dedos deles e fazer um colar para poder usar nesse ritual. Muito que bem. Esse homem foi e ele assassinou assassinou dois, assassinou três, assassinou 100, assassinou 200, 500, 600, 900, 950, 990, 999. E ele falou: tá faltando um dedo aqui, eu já vou me iluminar. Olha só, a gente aqui buscando a iluminação, querendo desenvolver compaixão universal, né? Compaixão por todos os seres, amor, aquela coisa toda. O cara só matando príncipe, não podia ser nem conde, tinha que ser príncipe. Aí, no milésimo, ele falou: opa, onde que tem o próximo príncipe? Fala: olha, o único príncipe que está aqui nas redondezas é o filho do Shuddodana, que ele meio que abdicou o trono, porque vira meio doido, meio hippie, assim, tá buscando um negócio de iluminação também, mas diz que é Buda, mas é príncipe. Então, se eu matar ele, é príncipe também, vai dar certo. Ele falou: é ele mesmo, vou matar esse príncipe. Ele catou e foi atrás do Buda. O Buda percebeu que tinha um assassino à espreita dele,
E ele falou, deixa eu mesmo vou me apresentar para esse senhor. E ele se apresentou pro assassino, ele falou, agora eu vou te matar, eu vou arrancar teu dedo. E aí o Buda foi, conversou com ele, falou, tudo bem, antes de você me matar, deixa eu te explicar uns negócios aqui. E explicou como que aquela atitude dele estava baseada puramente em ignorância. Resultado, ele convenceu o assassino de que o que ele estava fazendo não tinha o menor sentido, além de não ter o menor sentido, prejudicou 999 famílias, né, que eram as famílias dos outros príncipes, e ele tinha um pesado karma negativo para lidar em cima disso. Então, o ponto que eu quero chegar é bem esse, é o momento em que ele foi convencido de que o que ele estava fazendo não era certo, mas, ok, como é que eu lido agora de ter cometido um erro gravíssimo, 999 erros gravíssimos, baseado puramente em ignorância, de ter ceifado a vida de 999 pessoas, né? Então, o mais importante aqui é a gente linkar com o que você falou. Quem precisa de culpa para quem tem o karma? Com a diferença de que o karma, como qualquer outro fenômeno no universo, não é estático e não é permanente. Tudo é possível de se resolver. Agora, esse processo de resiliência, que é você reconhecer que você cometeu atrocidades por ignorância, por raiva ou por qualquer outro tipo de veneno mental, a gente tem que reconhecer e limpar. E às vezes o limpar não é tão fácil, mas a gente vai ter que passar por esse processo. É um processo pessoal. Eu tô dizendo isso porque esses dias perguntaram para o meu professor de yoga, né, sobre essa coisa, você atrai o que você pensa, o que você vibra, então você é responsável por aquilo que você está fazendo. E como é que você vai dizer para uma pessoa que está com câncer, morrendo de dor e sofrendo, que ela é responsável pelo câncer dela? Isso não soa cruel? Soa cruel quando a gente coloca a culpa em cima da pessoa. Quando a gente está produzindo um julgamento e dizendo, olha, você não tem jeito. Agora, não soa cruel quando você fala, olha, realmente o que está acontecendo em último estado é um reflexo de uma responsabilidade sua, mas também a responsabilidade sua de transformar isso. Né? Eu conheço um Geshe muito, 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 muito poderoso de compaixão, de prática, que ele desenvolveu um câncer no estômago, de tanto meditar sobre compaixão. E perguntaram para ele, Geshe, lá, o senhor não quer fazer o tratamento, quimioterapia? Ele tinha condições de fazer, ele optou por não fazer. E ele falou, tudo bem, eu entendo que isso é um reflexo do meu karma, eu já vivi muito, eu já tô velho, meio que aquela história do Dumbledore, que você tava com a mão machucada lá, e falou, tudo bem eu morrer. E deixa eu terminar a minha prática que eu comecei nessa vida de desenvolver compaixão, porque o tempo todo morrem pessoas de câncer. E assim eu conheço vários. Eu conheci um guia que a barriga dele era enorme de verme, ele não tomava vermífugo, porque ele falava, não, meus vermes, então tá tudo de boa. Tô tendo Então, compaixão pelos vermes, deixa eu alimentar. De repente são os exato. 99 príncipes que eu tirei o dedo em outra vida, né? Perfeito, exatamente. Então, na verdade, é quando a gente começa a perceber que a nossa existência, e isso é caminhar no Peraí, Dharma. gente, ninguém tá falando para ficar com verme da barriga, tá? Não, ninguém tá falando, né? E ninguém tá falando para Por não se tratar do favor. câncer também, entendeu? A gente É. só tá dizendo que quando você atinge um determinado grau de percepção de si próprio, e isso envolve o universo, porque a gente faz parte do universo, não adianta a gente fazer uma separação das duas coisas, é um grau de realização espiritual tão grande que você entende que a sua vida é só uma roupinha que você está usando por alguns instantes. Daqui a pouco você troca. Tem até também uma história bem famosa, né, daqueles mestres, acho que eram irmãos, sei lá, que tinham superpoderes, né, realmente desenvolvidos no Tantra, e que em determinado momento eles encontram um bando que vem bater neles, e eles acabam que se deixam apanhar. E os discípulos olham e falam assim, mas por que você deixou isso? Você podia com o dedo acabar com todo mundo, né? Não é bem com o dedo, isso é licença poética minha. Mas daí eles falam que, tipo, eles tinham as causas criadas, né? As sementes foram plantadas, e eles resolveram deixar o karma amadurecer. Uma coisa mais ou menos assim. Agora, para entender esse tipo de coisa,
né? Tem que ter uma realização muito grande, né? Então, isso Muito. demanda muitos anos para algumas pessoas de prática, de realmente análise livre de julgamento, de uma análise de estabilidade mental, que essa estabilidade que você cultiva no chamata, por exemplo, ela vai ser muito útil para você passar por todo esse processo doloroso de sofrimento e de resiliência sem se quebrar por esse processo, sem desenvolver uma depressão em cima de tudo isso, e de autocompaixão. E assim, cada um passa pelo seu processo, né? Não é porque o príncipe passou pelo dele e o Geshe lá passou pelo problema de estômago, eu acho que faz mazia, né? Pelo câncer de estômago dele, dessa maneira que a gente vai ter que passar exatamente igual. A gente sabe, lá no fundo, a gente sabe como que é passar pelo processo de resiliência sem julgamento, sem culpa pra gente. É só a gente confiar na nossa própria mente, entendeu? E deixar. E nisso que você estava falando, né, que mesmo o karma, é, mesmo o karma, tudo tem jeito, tudo tem uma forma de resolver. Você acha que uma certa o que a gente chamaria de resgate, ou, por exemplo, fazer coisas boas, né? Como compensação, também ajudaria a gente minimizar a culpa, assim como Esse é o o próximo karma? passo. Esse é o próximo passo. Depois que a gente passa pelo processo de arrependimento, que é assim, a gente caiu no chão, a gente precisa do chão para se levantar de novo. Esse é o arrependimento, a gente reconhecer que o ato foi negativo, que a gente cometeu um erro ou alguma coisa amadureceu de uma maneira negativa. Reconhecemos isso, ok. O próximo passo é como purificar. E aí você, para cada erro e para cada pessoa e para cada amadurecimento negativo, existe um modo. Um dos modos, sim, é a gente tentar fazer essa compensação, né? É muito comum, por exemplo, na sociedade tibetana, quando você faz uma consulta astrológica e diz assim, olha, os astros aqui estão mostrando que você vai passar por um momento de privação. Como que você reverte isso? Seja mais generoso. Dê mais, dê aquilo que você mais quer. Né? Então, geralmente, ele é um estímulo para a gente, na verdade, usando as metáforas ou de astrologia ou qualquer que seja, mas é de estimular um pensamento que é pouco cultivado na nossa mente. Quando a gente passa, por exemplo, por uma situação de privação material, é porque existe em algum nível mental um pensamento de generosidade que é pouco cultivado. Então, é claro que o melhor antídoto para esse caso é você ser generoso. No caso de você sofrer com dor ou com algum tipo de agressão, violência, é cultivar a paciência. Então, a gente tem o antídoto oposto àquele resultado que você está experienciando. Veja que eu, particularmente, passei por diversas vezes por situações que eu usei essas técnicas, entendeu? Que é muito diferente de você simplesmente rezar um Pai Nosso, que seja um mantra, entendeu? E fazer uma confissão para um padre ou para um lama e achar que está tudo certo. É você mesmo se construir. Eu acho que esse é o propósito de caminhar no Dharma, é você desconstruir o que está errado e reconstruir da maneira correta. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente não consegue caminhar no Dharma só rezando, né? Eu acho que a gente não consegue caminhar em filosofia espiritual nenhuma só rezando, só pedindo, né? Porque é um processo individual de evolução, né? O quanto eu quero me tornar um ser humano melhor. E daí não tem como o mestre, o padre, ou sei lá quem for, fazer isso por nós, né? O cara não pode respirar pela gente, o cara não pode amar pela gente, o cara não pode ir Comer, no banheiro pela gente, assim. entendeu? Eu falo isso o tempo inteiro. Aqui está o caminho, né? Quem tem que fazer o caminho é um processo individual, né? Agora, essa questão da culpa, ela é muito, como a gente falou no começo, ela é muito delicada, porque parece que nós fomos educados para nos sentirmos mal conosco mesmo, né? A gente parece que tem todo um enredamento que faz com que a gente esteja o tempo inteiro
se sentindo mal com a gente mesmo, né? E isso, se sentir mal, é meio culpa, né? Culpa de É, faz, sermos quem faz somos. parte faz parte dessa autopunição, esse sistema punitivo, né? Você precisa É, ser punido, 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 né? Isso é muito diferente do sistema de resiliência, que é, na verdade, você encara a situação com dignidade dentro das suas próprias capacidades, né? Você não precisa se automortificar. Dentro do e budismo, daí, inclusive, isso não é a ideia. assim, eu vou colocar uma outra coisinha que eu achei bem interessante, né? Que o Dr. David Hawkins, ele ficou muito famoso por ele medir as frequências das emoções, né? Ele tem uma escala que é muito usada por muita gente e que de uma escala de 20 a 1000, né, que ele colocou, a culpa é o segundo mais baixo, ele é 30. Você está dando para ver? Ele só perde da vergonha, que é 20, numa escala de, né, 1 a 1000, onde o 1000 é o inefável, a iluminação, né, a grande consciência. Então, para vocês verem como a culpa, ela é um sentimento que baixa muito a nossa frequência, né? E se a gente parar para pensar que nós estamos em harmonia com a frequência da Terra, né? E que ela vem aumentando, essa frequência chumbo, ela vem aumentando, e tem tido, né, de 7 e pouco, que seria o normal dela, ela tem batido picos de 100, né? E 100 é o medo. Se a frequência Schumann, que é a frequência da Terra, continuar aumentando e estabilizar nessa faixa mínima de 100 e não mais de 7, tem várias emoções ou estados de consciência, porque ele não chama de emoção, ele chama de estados de consciência, né? A culpa, a emoção é de falha, ele coloca como falha, né? E eu vou, assim, se vocês perguntarem para todos os seus amigos, 10 em cada 10, o grande medo que a gente tem na vida é de falhar, depois de morrer, né? Medo existencial é de falhar. Vocês podem fazer essa pesquisa aí que vocês vão encontrar. É falhar sempre naquilo que é importante. Falhar como pai, falhar como mãe, falhar como, entendeu? Como profissional. É naquilo que para ela é importante na existência dela. Então, se a gente contar que o planeta pode aumentar a frequência dele mesmo, né, que é a pulsação da Terra, esses sentimentos não existirão mais, não caberão mais. Eles vão estar incompatíveis com a frequência da Terra, né? Então, eu acho que é bom a gente começar a tirar o pezinho das costas, sabe? Todas aquelas dores nas costas, responsabilidade disso, responsabilidade daquilo, não sei o que, não sei o que. A gente começa a liberar, porque está na hora de deixar essa bagagem para trás, entendeu? Tipo, ok, cometemos falhas, sim, erramos, sim, né? O que a gente faz em relação a isso? Que não seja ficar querendo se culpar por causa da vida. Porque, assim, também tem uma coisa, quando a gente fica se culpando, a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é: até que ponto eu quero fazer algo para mudar? É, e isso é muito legal que você colocou da frequência, quando na verdade a culpa ela age como uma autopunição, uma autoagressão, né? Em vez da gente realmente passar pelo processo de resiliência e reconstruir o padrão mental que levou a gente a falhar, a gente prefere ficar se martirizando e dizendo, mas eu já estou sofrendo, eu mesmo, olha, antes de vocês me culparem, me condenarem, eu mesmo já estou me condenando, tá bom? É aquela coisa de vou bater na minha própria cara, né? Então, mas isso muitas vezes tem um sinal que a gente não percebe, que é: eu prefiro ficar me sentindo culpado do que ter que mudar a minha atitude. Sim, sim. Ter que mudar a forma com que eu penso, ter que mudar meu egoísmo, ter que mudar a minha avareza, a minha luxúria, sabe? Então, é melhor ficar me sentindo culpado, porque
né? Eu não preciso fazer nada para ser diferente. Então, assim, e tem uma coisa que a Brené Brown fala num dos livros dela, que eu não lembro qual, é que quando a pessoa repete muitas vezes a mesma falha, esta culpa vira vergonha. E qual que é a diferença entre uma coisa e outra? É que a culpa é eu fiz uma coisa errada. A vergonha é eu me torno erro, né? A Brené Brown, ela tem aqueles best-sellers que é Arte da Imperfeição, vergonha, são 3 ou 4, assim, hoje ela tem muito mais, né? Mas ela primeiro é uma trilogia e tem na Netflix o documentário dela, tem TEDs super vistos, para quem quiser, é só procurar. Mas isso me chamou muita atenção. Ela fala que dá culpa quando você não muda, então você ficar repetindo insistentemente essa culpa, você para de ser uma pessoa que fez uma falha e você se torna a pessoa errada, entendeu? Não é que eu errei, eu me tornei o erro. E quando eu me torno o erro, eu tenho vergonha de mim mesmo. Então, eu acho que essas coisas elas são bem interessantes para a gente avaliar na nossa vida, né? Porque são caminhos que mostram como a gente pode, né, ir se libertando desses tijolinhos, né, dessas pedrinhas que a gente vai carregando no saco, vão pesando nas costas de vida em vida. Você tem mais alguma coisinha para falar, César? Hoje, só regozijar pelo nosso papo e pelo Mercúrio retrógrado. Que a gente vai aprendendo a lidar, né? Porque, afinal de contas, 3 vezes por ano, se a gente não aprender a lidar com ele e ver o lado positivo, Sim. o que seríamos de nós, né? Então, gente, a gente termina aqui, né? Mais um Caminhando no Dharma e nos encontramos na próxima. Um beijo. Beijo, César. Beijo.